Evangelho de Mateus, capítulo de número 13 da Palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que dia 1º de maio tem o nosso batismo. Nós já estamos nos preparando para isso. Você que deseja morar no céu, passar a eternidade com Deus, pense nisso. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Você encontrou? Primeiro dos evangelhos. Depois de Malaquias, aí você vai encontrar o Evangelho de Mateus. Depois que você encontrar o capítulo de número 13, você procura o versículo de número 7, onde diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 7. Outra parte, outra, caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-ne. Vou ler mais uma vez. E outra parte, outra, dependendo de como diz a sua tradução, caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. Amém? Graças a Deus. Agora feche os teus olhos, mas o teu coração permanece aberto, e você tem liberdade também de abrir a tua boca para glorificar e para falar com esse Deus poderoso. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus de maravilhas, Deus tremendo, Deus que é santo, nós te damos graças, Deus, nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és nosso Senhor, porque Tu és nosso Salvador, porque, Senhor, nós te conhecemos e colocamos o Senhor no centro da nossa vida, do nosso coração, porque o Senhor nos diz que aquilo que nós guardarmos no nosso coração, nós estaremos guardando o tesouro, e não existe um tesouro maior do que o Senhor, para nós guardarmos em nosso coração e o Senhor ser prioridade em nossas vidas. Deus poderoso e Deus amado, mais uma vez eu me coloco, Senhor, e como sempre na Tua dependência, pedindo a Deus para que Teu Espírito Santo possa ministrar, Senhor, as nossas vidas. Pai Santo, Pai poderoso, nós sempre nos colocamos na Tua dependência, Senhor, porque nós sabemos que Tu és o Senhor, Tu és o Salvador, Tu és o ajudador, o consolador. O Senhor é tudo que alguém pode esperar, Deus. Tu és Senhor santo, justo, maravilhoso. Em nome de Jesus nós te damos graças, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar, querido. Dando graças a esse Deus. E esses dias que o Spagnal estava aqui, o César perguntou para ele a respeito do significado da palavra Yahvé, né? E umas expressões que o bispo comentou, né? É que é tudo. Alguém que é tudo. Primeiro e último é tudo. Alguém como que diz assim, né? Quando os sacerdotes estavam lá e se encheu de fumaça no lugar, eles não conseguiram ficar de pé. É alguém que preenche todos os espaços, né? Preencheu o espaço na nossa vida, no nosso coração. Onde você colocar Jesus, querido, ele não tem sócio. Eu sirvo a Jesus, mas também sirvo a Mamon, né? Eu sirvo a Jesus, mas também sirvo a Baal. Querido, não existe. O Senhor, Ele é absoluto. Ele chega, e quando Ele chega, Ele preenche todos os espaços na vida da pessoa. Assim que o Senhor, Ele reina. Bem amado? Glória a Deus. Mas o Senhor aqui, querido, Ele estava contando uma parábola. E o significado, um dos significados de parábola é colocar ao lado de, né, ou fazer uma comparação. E o Senhor Jesus usava muito esses termos, porque o Senhor Jesus, embora estivesse humanamente, né, aqui pisando fisicamente, encarnado, assim, se parecia até mesmo com alguns dos seus discípulos, mas por dentro ele era alguém muito diferente, porque ele estava falando daquilo que era próprio. Porque daquilo que o Senhor Jesus estava falando, ele não estudou em livros. O Senhor Jesus não frequentou algumas universidades que tinham bons professores, não. Ele falava daquilo que ele havia visto e daquilo que ele sabia, porque ele sabe e conhece todas as coisas. Então, se o Senhor Jesus começasse a falar exatamente como as coisas são, as pessoas teriam dificuldade de acreditar. Você pode pensar assim: mas como é que você sabe disso? Quando Jesus estava falando com Nicodemos, Jesus deixou claro isso. Jesus disse assim: eu estou falando das coisas terrenas, você se maravilha, quanto mais se eu disser para você a respeito das coisas que são do alto, das coisas celestiais. Então Jesus ia falando assim meio que de leve, para não assustar muito, né?
mas ele ia procurando falar por parábolas, para que a pessoa pudesse entender claramente aquilo que ele estava falando. E ele falava uma parábola, e ele é como se ele estivesse explicando exatamente como são as coisas do reino de Deus e como são as coisas no mundo espiritual. O Senhor Jesus, ele ia trabalhando no coração das pessoas, e ele ia contando parábolas. Parábolas, irmãos, não são historinhas que os pais contam para os filhos e os avós, não são historinhas assim não, para passar tempo. Parábolas, o Senhor Jesus, ele contava para o fortalecimento daquele povo e também para a edificação. Assim como, por exemplo, nós estamos aqui, as pessoas que ministram neste lugar não contam simplesmente historinhas para passar o tempo. Eu vou contar umas historinhas. Eles ministram a palavra de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Amém, querido? Vamos ver a respeito dessa parábola. Vamos ver o que o Senhor tem nos ensinado a respeito dessa passagem. É uma passagem muito conhecida, mas eu creio que assim como o filme, nós sempre comentamos a respeito disso, o filme Peregrino, não sei se você assistiu, mas normalmente no DVD das pessoas que se batizam, a gente grava o evento do batismo. Normalmente no DVD nós colocamos sempre o filme Peregrino. E esse filme Peregrino, amado, é bom se fosse assistido pelo menos uma vez por mês por cada cristão. Assim como, por exemplo, a parábola do semeador. Se ela fosse lida pelo menos uma vez por mês por cada um de nós, eu tenho certeza que nós iremos valorizar mais as coisas que são de Deus, a palavra de Deus, quando ela chega de encontro às nossas vidas. Vamos lá, vamos ver o que o Senhor Jesus disse aqui para esses discípulos, para os seus discípulos e também para a multidão. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava na praia. Então, querido, o Senhor Jesus, ele foi para esse lugar, mas a multidão estava ali, esperando a respeito de aquilo que o Senhor Jesus iria falar. O que será que Jesus vai falar hoje? O que será que o Senhor vai falar? E diz assim a palavra de Deus: e falou-lhe de muitas coisas, e por parábolas, dizendo: eis que o semeador, ele saiu a semear. E quando semeava, a parte da semente, ela caiu ao pé do caminho, ou seja, na beira do caminho. E vieram as aves dos céus e comeram. Eu não sei se você já viu alguma coisa de semeadura. Não sei se você já plantou alguma coisa. Eu não sei como foi assim a sua vida. Mas eu quero dizer para você que uma das coisas gloriosas e gratificantes que existe é você semear. Quando nós morávamos no Jardim Rodrigo, nós saímos de lá, tudo bem, mas nós deixamos um pomar lá. Nós poderíamos comprar enxertado, coisas assim, mas eu disse para minha esposa: eu quero plantar da semente. Quero ver como é que funciona tudo isso, né? Se plantava da semente, nascia um tronquinho bem pequenininho, né? Daqui a pouco nascia uma folha quase maior que o tronco, e ela ficava assim, de lado. E é interessante você ver tudo aquilo crescendo, e às vezes a pessoa ela acha que isso é natural. É natural eu plantar algo e aquilo nascer. Irmãos, nada é natural. Nós só podemos achar ou pensar que as coisas de Deus são naturais. Elas são assim porque Deus deu vida. Deus deu vida para a semente, Deus deu vida para a terra, e Deus automaticamente ali, através daquele esterco que é colocado, é posto, né, para que venha fortalecer. Então, mas Deus deu vida, querido, para tudo isso. Porque se o Senhor não desse vida, se o Senhor desse vida só para a semente, não desse vida para a terra, não aconteceria nada. A semente iria se secar, ou embora a semente fosse boa. Vice-versa, Deus dá vida para a terra, mas a semente morta, com o tempo apodrece também, os bichinhos vêm e comem, então não vai acabar em nada. E isso, trazendo para os nossos dias, a palavra de Deus, nós sabemos que ela é sempre boa. Não vamos falar se a palavra fosse boa, a palavra de Deus é sempre boa, que é a semente. Então, não resolveria, querido, se a palavra de Deus, ela, embora sendo boa, sendo perfeita, sendo infalível, não daria fruto algum se o nosso coração não estivesse preparado para receber a palavra de Deus. E como é que o coração está preparado? Quando você quer de Deus. E quando alguém quer de Deus, querido, a pessoa ela se esvazia
Não esvaziar a sua mente para que o diabo possa agir, mas você se esvaziar dentro de você mesmo, se esvaziar dos seus costumes, das suas tradições, você se esvaziar de tudo e você dizer assim: Senhor, enche a minha vida. Enche minha vida, Senhor, porque eu quero ser mais cheio do Senhor. Eu já fui tão cheio, Senhor, de tantas coisas que não valia nada, mas agora eu quero ser cheio da Tua presença, Senhor. É isso, querido, quando você diz isso, quando você declara isso ao Senhor, Ele queria ouvir isso de nós, amado. O que Ele deseja, algumas coisas de nós, querido, o Senhor deseja ouvir. Por exemplo, eis-me aqui, Senhor. Senhor, enche a minha vida. Senhor, eu quero andar nos Teus caminhos. São palavras que quando você diz ao Senhor, o Senhor esperava que você dissesse, para que Ele pudesse concluir, ou para que Ele pudesse começar uma obra através da tua vida. Então, amado, esse semeador, ele saiu a semear, mas a questão foi que a semente, ela caiu na beira do caminho. E você pode ter certeza, querido, que na beira do caminho ninguém tem êxito. Quando alguém está na beira do caminho, como é que você está na fé? Eu estou mais ou menos. Sabe o que é esse mais ou menos? Está na beira do caminho. Mas como é que você está na fé? De vez em quando eu ouço alguma coisa lá de Deus, mas não tem problema, eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém. Irmãos, ninguém nasceu para matar, para roubar, para falar mal do outro. Isso é natural do homem, da pessoa. Então, querido, quando a pessoa ela diz isso, ela está na beira do caminho. Ela não está no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ela não está em Cristo. Ela não está em Cristo, mas ela está simplesmente ali contemplando. Podemos dizer que não é um cristão, mas é alguém que se simpatiza com o Evangelho, ou um simpatizante. Acha bonito tudo aquilo que fala, os cânticos, eu gosto dos cânticos. Mas, querido, quando nós falamos que nós estamos no caminho, querido, o Senhor, Ele nos trata diferente. Olha só, essa semente que caiu na beira do caminho, olha só o que aconteceu com ela. Escutai, pois, a parábola do semeador. Agora eu estou lendo no versículo de número 18 do capítulo 13 de Mateus, onde explica a parábola do semeador. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, nós precisamos valorizar as coisas que o Senhor Jesus valoriza. O Senhor valoriza pessoas, e principalmente pessoas que entregam a vida para Ele, e que embora aparentemente sejam fracas, mas essas pessoas mostram que querem andar com o Senhor. Existiam tantas pessoas, amado, que a sociedade dizia: o que é isso aí? O que esse cego, esse mendigo de Jericó vem gritando: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, para com isso. Sabe, amado, o Evangelho de João, capítulo de número 5, o homem fazia 38 anos que estava deitado numa maca, e se percebe que não tinha ninguém para ajudar ele a descer nas águas quando as águas se moviam. Você percebe que existiam pessoas que eram deixadas de lado à margem da sociedade. Mas Jesus não julga da mesma maneira, Jesus nem trata da mesma maneira. Quando esse homem teve um encontro com o Senhor Jesus, ele mostrou o que ele queria. Nós precisamos mostrar o que nós queremos. Quando nós passamos as instruções na terça-feira, estamos estudando sobre Atos dos Apóstolos, capítulo de número entramos no capítulo de número 2, né? Falamos a respeito do dia de Pentecostes, que era uma festa da época, e também vamos falar a respeito do batismo do Espírito Santo, também naquele mover que houve naquela época e naquele momento. Mas algo assim que nós estamos procurando mostrar, pelo menos, versículo por versículo, a pessoa pode pensar assim: puxa, mas que demorado. Irmão, Jesus fazia questão de sentar com cada grupo de pessoas e explicar a respeito do reino de Deus. Ele fazia questão. Sabe por quê? Porque ele sabia que aquelas palavras iam fazer diferença na vida da pessoa. Iam fazer diferença. E a palavra de Deus, ela faz diferença na nossa vida. Algumas coisas no mundo você pode até não entender muito bem, no teu trabalho, nas suas atividades, você pode até não entender muito bem, mas há uma necessidade de nós entendermos a palavra de Deus e saber o que o Senhor tem, o que o Senhor quer para a nossa vida. E ele disse que a pessoa que, diz aqui a palavra que quando a pessoa ela ouve a palavra do reino de Deus, então você percebe que não basta simplesmente ouvir, mas quando a pessoa ela ouve e ela não entende, nós precisamos ouvir e entender. Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 3, fala a respeito de algumas pessoas que são bem-aventuradas. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então
Então há necessidade de nós guardarmos nosso coração. O salmista disse isso quando ele diz assim: guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Há uma necessidade de ouvir, mas também de guardar a palavra. Porque olha só o que diz aqui, que quando a pessoa ela ouve, mas ela não entende, o maligno, o diabo, Satanás. Quando se fala em maligno, querido, é uma qualidade de alguém que é mau. Quando se fala em diabo opositor, aquele que é do contra, vamos dizer assim, não é o nome ainda, mas quando o nome de Lúcifer, né, depois que ele caiu, ele perdeu aquilo que ele tinha de crédito com Deus, ele passou a se chamar Satanás, que é o nome dele. Então, fala aqui a respeito dele, da qualidade dele. Então, o maligno, ele vem e arrebata aquilo que foi semeado no coração. Ou seja, quando você ouve uma palavra e você não entende, o que acontece? É como se ficasse, é como uma semente que foi lançada por fora e está aqui, ó, por fora da terra. Então é fácil alguém tirar essa semente. Alguém, é claro, usado pelo diabo para tirar aquela palavra que foi lançada no teu coração. É fácil, é simples. 2 ou 3 palavrinhas ali, meia hora de conversa, você já está. Mas será que é assim mesmo? Eu acho que você tem razão. E dá razão para aquele que muitas vezes é da fé contrária à tua. Dá razão muitas vezes para aquele que está pensando em voltar atrás. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas nós precisamos entender também, querido, guardar essa palavra no nosso coração para o resto da nossa vida, até o dia que o Senhor Jesus voltar para nos buscar. E continua dizendo aqui, a próxima semente, e outra parte da semente ela caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, mas logo nasceu, porque não tinha terra funda, ou seja, não tinha ali muita terra. Ou seja, até a princípio foi interessante, porque quando a semente ela foi lançada, logo brotou, e já você pode pensar assim: puxa, mas que rápido, né? Que bonito. É a mesma coisa você falar assim para alguém que está construindo uma casa, a pessoa ela nem fez a fundação nem nada, já levantou sobre a terra mesmo. Vamos levantar por cima do chão, por cima da terra, porque é mais rápido, né? Pode ser mais rápido, a casa pode ser bonita, mas os problemas eles vão vir com o tempo. É com o tempo que os problemas vêm, é com o tempo que as adversidades vêm. E quando vêm as adversidades no mundo espiritual, começam muitas vezes algumas rachaduras na vida do cristão. Sabe o que é isso, querido? Algumas rachaduras, algumas coisas que precisavam ser feitas, mas não foi, e algumas rachaduras começam a acontecer. E tem mais ainda, quando você vê a rachadura, quando você vê, querido, a rachadura, e alguma rachadura aparecer na tua vida, amado, não fica olhando não e dizer assim: minha vida, puxa, está estranha, hein? Fica olhando não, amado, vai lá. Você sabe o que um construtor faz quando ele vê uma trinca na casa? Ele não espera a primeira telha cair para ele falar assim: eu acho que eu vou consertar. Não, ele vai lá, querido, ele abre normalmente aquele lugar, ou faz um X ali próximo daquele lugar, passa uns ferros amarrados e põe bastante massa. Não põe carro não, senão vai enferrujar o ferro, não vai adiantar nada, tá bom? Ele faz uma massa de cimento bem forte e põe lá, se usa a palavra chapar, né? Chapa a massa, né? Lá, e depois ele dá o acabamento, mas ou seja, aquilo vai estar reestruturado. Foi feita uma reestrutura, foi feita ali algo para fortalecer aquilo. E muitas vezes algumas rachaduras no mundo espiritual aparecem na vida do cristão e ele nem busca de Deus. Estou com uns probleminhas assim, mas não é nada não. É assim, querido. É assim. Se aconteceu algumas coisas, o salmista, ele disse certa vez que quando ele se calou diante do pecado, diante de algumas coisas que aconteceram na vida dele, ele se sentiu como que os ossos dele se secassem. Até que isso voltou a partir do momento que ele começou a clamar a Deus. Ele invocou o nome do Senhor. Aí ele começou a sentir de volta, como diz o Salmo de número 51, a alegria da salvação. Ele sentiu de volta o prazer de ter Deus na vida dele, o prazer de saber que não está sozinho, mas sempre está acompanhado. Amém? Você tem essa certeza no teu coração de que você não está sozinho, mas você está sempre bem acompanhado? Graças a Deus por isso. E diz, querido, a explicação dessa semente: porém, a que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra. Então você percebe que todos aqui ouvem a palavra. Nenhum deixa de olhar: eu estou desatento, eu nem ouvi direito. Não, esse aí está desligado. Tem que se sintonizar primeiro, né? Sintoniza. Nós estamos no planeta Terra, Brasil, Sorocaba, Vila Helena, Rua Carlos Cevalos 21, que lugar de adoração. Tem que se sintonizar, né? Então, querido, todos ouviram a palavra de Deus, mas olha só, porém a palavra
o que ouve, o que foi semeado entre os pedregais, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ele recebe feliz da vida, mas ele não tem raiz em si mesmo. Por que ele não tem raiz em si mesmo? Porque o Senhor Jesus, certa vez, ele diz lá no Evangelho de João, capítulo de número 15: sem mim nada podeis fazer. Não somos nós que fortalecemos a nós mesmos, nós somos fortalecidos por alguém. Ou quando você se sente fraco, você começa a orar para você mesmo, você dobra os seus joelhos, você começa a orar para você mesmo: ah, Paulo, me ajuda, Paulo, eu preciso ser fortalecido, Paulo, vamos, Paulo, bola para frente. Não, querido, pelo contrário, clama o nome de Jesus, pede ao Senhor: Senhor, me fortalece, me ajuda, Senhor. Olha a minha estrutura, o Senhor sabe que eu sou pó, barro e cinza, mas o Senhor me faz ser mais que vencedor. Senhor, me coloca de pé, na posição de guerreiro, Senhor. Eu quero estar aí, Senhor, no combate, e eu creio que o Senhor vai na frente, e eu vou sair mais que vencedor dessa. E, querido, ele disse assim: mas não tem raiz em si mesmo. E olha só, e antes é de pouca duração, e é chegado ali a angústia, é chegado também a perseguição por causa da palavra, mas logo se ofende. Ou seja, recebe bem. A pessoa recebe gostosa a palavra. Puxa, ouvi falar de Jesus hoje, Jesus é meu. Mas aí vem os problemas, vem a angústia. E quem não tem angústia? Você pode pensar assim: mas crente não tem angústia. Não, conta outra. Jesus, ele se angustiou quando ele foi passar pelo momento mais difícil da sua vida no seu ministério, quando ele estava no Getsemane. Ele se sentiu muito angustiado. Ele falou: minha alma está angustiada. Não é pecado você se angustiar, é pecado você se entregar para a angústia, você se entregar para aquele momento lá, querido, sabendo, se você não soubesse de nada, se você não tivesse auxílio de ninguém, eu até entendo, olha, não tem respaldo, não tem auxílio de ninguém, mas nós sabemos que nós temos, amado, nós sabemos que nós temos auxílio do Senhor para a nossa vida. Então nós não somos um Zé Ninguém que podemos contar com nada. Nós somos alguém porque o Senhor nos fez ser, e Ele pediu para que nós pudéssemos contar com Ele. Ele falou: olha, podem contar comigo, eu sou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, enquanto existe gente, pessoas crendo, pessoas buscando a Ele, Ele vai ser com as pessoas, Ele vai estar ali, querido, ajudando e fortalecendo e dando graça para que a pessoa possa sair mais que vencedor. E sair mais que vencedor, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: não é você ter ouro, você ter prata, não, querido. Se você sair mais que vencedor, amado, é você ter uma vida, ter um coração no altar de Deus. É você saber, querido, que você nasceu e que um dia você vai morrer, mas você não vai voltar simplesmente para o pó e os vermes vão comer teu corpo, amado. Você ser mais que vencedor é você ter a certeza de que você pode até... Senhor, eu creio que não vou chegar ao arrebatamento. Pode ser até que você não chegue nos dias do arrebatamento, porque não sabemos, embora não esteja longe a respeito dos dias, mas pode ser que eu morra amanhã. Mas você pode até descer para o pó amanhã, mas você desce com a certeza assim, querido: eu vou descer para esse pó sim, mas o Senhor, Ele vai me levantar daqui, o Senhor vai ressuscitar o meu corpo, eu vou ter um corpo glorificado, e assim como Ele, eu serei. Então, querido, isso é você ser vencedor. Isso é você ser vencedor. É você não olhar para a vida e achar que isso é tudo. Tudo é Jesus, amado. Essa vida passa, isso passa, tudo passa. O homem, ele é como a erva, diz a palavra de Deus. Hoje é bonito, formoso, mas amanhã murcha e depois não existe mais. Como a neve, não existe mais. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é eterno, a palavra de Deus é eterna, ela não passa, ela permanece para todo sempre. E é por isso que Ele pede para nós não guardarmos outra coisa no nosso coração, a não ser, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela não passa. Aleluia. Se nós guardarmos sempre as coisas passageiras no nosso coração, nós sempre vamos ser frustrados, amado. Sempre vamos ser frustrados, porque de repente você estava confiando em alguma coisa e, puxa, não foi exatamente como você queria. Você vai pensar assim: puxa, me decepcionei, me frustrei, olha, me dei mal mais uma vez. Mas quando você guarda a palavra de Deus no teu coração, você nunca vai se dar mal, você nunca vai se decepcionar, porque o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é eterno, santo, soberano e poderoso, e a palavra dele é verdadeira. E como diz o apóstolo Paulo, é digna de toda aceitação. Você pode receber tranquilo, amado. Então veio a ofensa, veio também a perseguição por causa da palavra, por causa do Evangelho, pelo fato de você ser um cristão. E veio também a angústia. Como lidar com a angústia? Como lidar com a perseguição? Como lidar, querido, com momentos difíceis da nossa vida? Como é que você faz para lidar com tudo isso? Ô Senhor, eu não estava preparado para isso, amado. Eu não estava preparado para um momento tão na minha vida, e agora isso veio assolando, irmãos.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas coisas na tua vida, na minha vida, vão nos pegar até mesmo despreparados, porque nós não sabemos. Pode acontecer coisas na nossa vida que nós nem imaginamos. Você fica surpreso, puxa, Mas a questão é que quando as coisas, as notícias, elas chegam diante de você, não deixa a ansiedade tomar conta do teu coração. Faz aquilo que diz lá em 1 Pedro capítulo 5, lança ela diante do Senhor, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar do teu coração, Ele vai preparar a tua vida, Ele vai te fortalecer, amado, para que você chegue até o dia da promessa. Senhor, vai estar demorando, Ele vai te consolar, amado, até chegar o dia. Ele vai te consolar até aquilo que você busca diante do Senhor se concretizar na tua vida. Continua dizendo aqui, querido: e outra parte da semente, ela caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. E o que foi semeado entre espinhos, versículo 22, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução, as riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, ou seja, não dá fruto. Você já plantou alguma árvore frutífera e aconteceu de você procurar fruto nela, você não encontrar? Ai meu Deus, não é esse ano, eu acho que ano que vem vai, acho que ano que vem dá algum fruto. Você fica naquela ansiedade, e às vezes até dá algum fruto, né? Às vezes um fruto mirrado, às vezes a árvore, né, não é bem aquilo que você imaginou. Jesus, ele passou por isso. Certa vez ele foi procurar fruto numa árvore, determinada árvore. Jesus não encontrou fruto, mas a árvore tinha folhas. E ter folhas é sinônimo de você, né, encontrar ali os frutos, é tempo. Você pode pensar assim: mas e se não fosse tempo naquela árvore? Se não fosse tempo de fruto? Deixa eu falar uma coisa para você: se não fosse tempo de fruto, Jesus não amaldiçoaria a árvore. No entanto, Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti, nunca mais. Sabe por quê, amado? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós amamos nossa família, mas os frutos que nós damos, querido, não são só para nossa família. Em primeiro lugar, são para a honra e glória do nome de Jesus. Em primeiro lugar, os nossos frutos são para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nossas vidas, para quem é? Você pode pensar assim: minha vida é para minha esposa e tal, eu amo ela, querida. Vamos supor, vou falar de mim, né? Minha esposa amanhã, o Senhor chama, recolhe, não existe mais. Na minha vida é para quem daí? Era para minha esposa: Senhor, mas agora minha vida não é para ninguém. Não, querida, a nossa vida em primeiro lugar é do Senhor. Se você for pôr em uma ordem aquilo que nós devemos buscar, Jesus deixou bem claro isso em Mateus capítulo 6, verso 33. Primeiro o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, a nossa vida, ela pertence ao Senhor. Depois, os da nossa casa. Isso em segundo plano. Se, por exemplo, eu viver 100% para minha esposa daí, você acha que ela vai estar lá um dia no trono branco para falar assim: não, meu marido, entra? Você acha que é assim? Ela depende do mesmo Deus que eu. E nós dois lutamos a cada dia pela salvação. Nós ajudamos uns aos outros, um ao outro. Mas, querido, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, esse Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, esse Deus que criou e que formou os céus e a terra, Ele tem falado, querido, coisas preciosas para nós, porque Ele sabe que algumas coisas daqui desse mundo, elas vão tentar nos sufocar, amado. Elas vão tentar nos sufocar. Ou você acha que, por exemplo, vamos falar assim do nosso caso, olhando para o lado profissional, nós trabalhamos 12 horas numa produção, 12 horas na produção, só Deus pode ter misericórdia. Você acha que depois de 12 horas de produção, como é que a pessoa está? Como é que o indivíduo está? Alegre, está feliz da vida? Trabalhei 12 horas hoje, vou trabalhar mais 12 amanhã, e vou cumprir férias o mês inteiro, 12 horas o mês inteiro. Oh, maravilha, graças a Deus. Você acha que é assim? A gente entra, chega sorrindo, falando bom dia, no final, no começo do dia, a gente sai, mano, de cabeça baixa, tá? Falou: Deus, tem mais amanhã. Fortalece, ajuda o teu servo. Então, querido, o que a vida traz, amado? Angústia. O que a vida traz, amado? A vida sufoca a pessoa. A vida e os cuidados da vida tentam desviar a pessoa de Jesus. Por quê? Que o sistema, por que o mundo tenta desviar, principalmente o cristão, de Jesus e tirar o foco, tirar a atenção do cristão? Por quê, amado?
Porque o príncipe desse mundo, Jesus disse que Satanás, o príncipe desse mundo, ele disse assim, já é vindo, e eu não tenho nada com ele. E Coríntios, capítulo 4, verso número 4, diz que o príncipe desse mundo cega o entendimento das pessoas, cega, sufoca as pessoas, amado, a ponto de a pessoa achar que um trabalho é mais importante que Jesus. O meu trabalho, por exemplo, eu trabalho na multinacional, você trabalha lá na, não vou falar o nome aqui, né? Eu trabalho na multinacional. Essa trabalha lá, ela não é. Essa trabalha lá, trabalho.